Depois da gente ter conhecido os 6 clones do Vegapunk, chegou a vez da gente conhecer o verdadeiro Dr. Vegapunk, dono do maior cérebro do mundo, e que lapa de cabeça, meus amigos, da forma mais sensacional possível. E ele obviamente já aparece cercado de mistérios para variar, que a gente vai discutir aqui nesse vídeo, como por exemplo a sua relação direta com o pai do Luffy, Monkey D. Dragon. E não só isso, mas a grande bomba desse capítulo, que foi a gente descobrir que Jaguar de Sol está na verdade vivo. Será que essa foi uma boa ou uma má decisão, trazer um personagem que a princípio estaria morto de volta à vida? Qual vai ser o propósito do Oda em trazer esse personagem de volta? Vamos falar sobre tudo isso nessa análise completaça do capítulo 1066 de One Piece, não antes de te convidar a fazer parte dessa tripulação, se inscrevendo aqui no canal e conferindo se o sininho está ativado. Toda semana vídeos sobre o mangá de One Piece, os capítulos do mangá de One Piece, e também vídeos extras sobre o universo de One Piece de forma geral, como por exemplo o vídeo de ontem sobre a análise completaça do filme Red, para quem não assistiu, depois poder conferir lá. Então o capítulo começa com uma fala muito interessante, que foi o Vegapunk dizendo que uma vez ele conheceu um determinado arqueólogo, um certo arqueólogo que estava disposto a esclarecer um certo reino antigo. Então ele encontrou uma máquina que tem a sua data de fabricação construída no século perdido. Vamos por partes aqui, porque a gente tem duas coisas para comentar. Primeiro, quem seria esse tal arqueólogo? E segundo, o que diabos seria essa tal máquina que ele conseguiu descobrir? Primeiro, obviamente, deve se tratar do professor Clover. Ele aparece durante esse capítulo, a gente vê que o Vegapunk conhecia o professor Clover, ele estava tentando descobrir o que era o século perdido, então faz sentido que se tratasse dele. Mas eu também queria levantar uma segunda possibilidade, que teria uma chance muito remota de também ser verdade, que seria referente a um personagem que existe muita pouca informação sobre ele, mas que sempre pareceu meio misterioso, que seria o pai da Robin. Para quem não lembra, o marido da mãe da Robin, ele estudava os poneglyphs, e depois da sua morte, a mãe da Robin, a Nico Olvia, ela passou a seguir a vontade do seu ex-marido, também querendo descobrir o que aconteceu durante o século perdido. Então, quem sabe poderia ser uma outra possibilidade, né? Menos provável, mas é uma possibilidade que me veio à mente, eu decidi compartilhar aqui com vocês, mas o mais provável é que se trate de fato do professor Clover, né? E segundo, sobre esse tal maquinário que ele descobre, que teve a sua data datada, no caso, a sua fabricação datada do século perdido. A mais provável é que se trataria do robô gigante que a gente viu no capítulo passado e que a gente vê também nesse capítulo, né? Faz sentido que ele tenha sido construído durante o século perdido, mas vamos seguir. O Vegapunk, ele diz que acredita que a história do século perdido é a história do conflito entre a Aliança dos 20 Reinos contra o Reino Antigo, onde os 20 reinos saíram vitoriosos e fundaram o governo mundial, tendo apagado os eventos que duraram aqueles 100 anos. Detalhe que nada de tudo isso que ele falou, nada disso é novidade, porque o próprio Doflamingo já tinha contado tudo isso pra gente durante o arco de Dressrosa, pra você ver a diferença, né? Enquanto o Vegapunk, ele trata isso como uma hipótese, o Doflamingo, ele já afirma isso pra gente. Então o Doflamingo, ele tem muito mais informação concreta do que diabos aconteceu entre o intervalo de 800 e 900 anos atrás do que o Vegapunk, por exemplo, né? Porque a gente sabe que o Doflamingo, ele tem acesso a muita informação que é extremamente sagrada para o governo mundial, inclusive a existência do tal Tesouro Nacional de Marijoa, que provavelmente é a própria arma ancestral Uranus. E o importante também aqui é que quando a gente está falando desse intervalo de 100 anos, a gente precisa entender que não necessariamente o conflito ele existiu durante esses 100 anos. Foram 100 anos de guerra, 100 anos de conflito, mas sim que esses 100 anos se tratam muito provavelmente da existência do Reino Antigo, né? Todo um período de ascensão, de dominância e de queda também do Reino Antigo. Todo o período que circunda esse reino, desde o seu crescimento, o seu surgimento, o seu crescimento, enfim, a sua queda,
todo esse período, e é por isso que todos esses 100 anos são importantes, porque foi durante esses 100 anos que esse reino antigo teve uma participação relevante na história. E o Vegapunk segue dizendo que a determinação de Ohara ainda vive, que ele conhecia o professor Clover e visitou Ohara depois de alguns meses do incidente, e nisso vemos o Clover ainda jovem, liderando um navio pirata, na sua juventude, e por isso pode ser que ele seja realmente o arqueólogo que o Vegapunk ele tenha mencionado, que tenha descoberto uma certa máquina, do século perdido. Só que quando o Vegapunk ele chega até a ilha, ele vê um lago, ele vê que o lago, na verdade, de Ohara estava lotado de livros e que se algum marinheiro, ele diz que se algum marinheiro descobriu aquilo na época, era muito ignorante para saber o seu real valor e deixou eles lá. E foi justamente isso que aconteceu durante o incidente de Ohara. A gente vê ceninhas de flashback nesse capítulo, mas essas cenas, elas foram de fato mostradas durante o incidente de Ohara. Os livros, eles foram de fato jogados naquele lago e a gente vê marinheiros ali vendo aquela enxurrada de livros ali lotando completamente aquele lago e eles depois ignorando. A gente vê isso acontecer. A única coisa que a gente não sabia é que teriam pessoas que teriam conseguido tirar aqueles livros daquele lago. Mas seguindo, a gente vê uma recapitulação da fuga da Robin, até porque não tem, como ela não lembrar, ela própria não relembrar de tudo o que aconteceu naquele dia, e a gente vê o Sal fugindo e carregando ela numa posição que lembra até a do Luffy despertado ali, mas nesse caso ele não estava nem um pouco feliz, e 22 anos atrás, o Vegapunk em Ohara vê gigantes retirando os livros do lago. Primeiro sobre isso, a gente vê gigantes retirando os livros de Ohara, e antes que eu esqueça de comentar ainda, antes de falar sobre o Sal estar vivo ou não, muito bom os gigantes, justamente eles estarem sendo introduzidos aqui. A gente viu o robô gigante no capítulo passado, que aparece também nesse capítulo, mas a gente vê que gigantes extraíram e salvaram esses livros com certeza, e mais uma vez traz de volta a importância do arco de Elbaf, que com certeza vai existir. O bando precisa ir até Elbaf para conseguir descobrir parte do século perdido. Eles vão com certeza até lá, e os gigantes tendo salvo os livros só é uma prova disso. E seguindo, atrás do Vegapunk estava o homem, Monkey D. Dragon e Vegapunk juntos nesse flashback, galera. Olha só, primeiro, olha só, gente, a aparência de cada um deles. A gente vê o Vegapunk com 43 anos de idade, o que mostra que ele atualmente tem seus 65 anos de idade, baixinho, com a língua de fora igual ao Einstein e um cabeção gigante, mas um cabeção muito grande, literalmente o homem com o maior cérebro do mundo, Enquanto isso, o Dragon, ainda como chefe de um grupo chamado de Guerreiros da Liberdade, com uma roupa ali de exército, ainda sem a sua tatuagem, afinal, ele ainda não tinha criado de fato o exército revolucionário que foi, dito que foi criado depois do incidente de Ohara, mas a gente vê o visual deles e a gente descobre aqui, a gente vai para as informações que a gente teve, que o Dragon também conhecia o professor Clover. Por quê? Como exatamente o Dragon conhecia o professor Clover? Será que devido à sua vida como pirata? Será que o Dragon, ele também, por conta de estar tentando ali, talvez desvendar o século perdido, querer saber a história do mundo, acabou conhecendo ele também? Ou será que a mãe da Robin fazia parte desses guerreiros da liberdade? A gente precisa lembrar que ela costumava sair da ilha de Ohara nas suas missões para tentar descobrir o século perdido, descobrir a verdadeira história, saber o que existiam nas escrituras dos poneglyphs, saber a localização dos próprios poneglyphs. Então, como ela faria isso? Será que ela fazia parte do grupo do próprio Dragon, dos Guerreiros da Liberdade, e talvez foi dessa forma que o Dragon ele chegou a conhecer o professor Clover, que vivia na ilha de Ohara? Pode ser que a própria mãe da Robin ela tenha sido a ponte para que esses dois personagens eles se conhecessem. E outra coisa, como o Vegapunk
e o Dragon também já se conheciam antes. A gente vê que eles não se conheceram ali naquele incidente, depois do incidente de Ohara. Eles já se conheciam antes. Considerando que o Vegapunk trabalhava para o governo mundial, pode ser que o próprio Dragon também fizesse parte do governo mundial quando fosse mais novo, né? Aquela velha teoria. Será que o Dragon era um marinheiro? Será que ele fazia parte do governo como algum agente do governo? Eu sempre prezo mais pela segunda opção dele ter trabalhado quando mais novo para o governo mundial. A gente não tem essa confirmação ainda, mas os dois trabalhando para o governo mundial seria uma oportunidade, um ambiente perfeito para eles terem se conhecido. O Dragon ele rejeita o fato do Vegapunk estar trabalhando para o governo mundial, mas isso não impede dele também ter feito o mesmo e ter reconhecido o erro. A gente só não tem essa informação ainda. E o Vegapunk também explica o que a gente já desconfiava, que é o fato de que ele passou a trabalhar para o governo mundial para ter acesso a recursos, coisa que o exército do Dragon não tinha. Detalhe que o Vegapunk já chama a organização do Dragon de exército. Isso vai ser importante daqui a pouquinho, né? Mas o caso do Vegapunk, a gente já desconfiava que ele não era uma má pessoa. Ele mesmo até reconhece que existem boas pessoas, tanto no governo quanto principalmente na marinha, né? Querendo realmente fazer o bem. E ele vai usar, ele já usou os recursos do governo para atacar o próprio governo, para seguir os seus próprios ideais. Ajudava o governo até a página 2, mas no fundo o que ele fazia era tratar dos seus próprios ideais. E outro detalhe importantíssimo aqui também é que o incidente de Ohara foi exatamente o que motivou o Dragon a criar o exército revolucionário ao lado do Ivankov e também do Bartholomew Kuma. A grande pergunta aqui é: qual exatamente, duas perguntas na verdade, qual a diferença da organização que ele tinha antes, que era chamada de Guerreiros da Liberdade e que o próprio Vegapunk já disse que era um exército, para o que ele criou depois, que era o exército revolucionário? A gente viu que o Dragon ele ficou muito motivado a realmente combater esse sistema de frente. Então eu acho que a única diferença de fato do que ele fazia antes para o que ele fazia depois, a única diferença provavelmente é o ativismo contra o próprio governo mundial diretamente. Ele já tinha o seu próprio exército, mas a gente não sabia exatamente as nuances, a gente não conhece exatamente as nuances de como esse tal exército funcionava, já que não lidava diretamente, não era uma força exatamente contrária ao governo mundial. Então, se o incidente de Ohara foi o que motivou o Dragon a ir contra o governo mundial diretamente, o que fez ele criar, o que motivou ele a criar o exército que ele já tinha antes, que eram os Guerreiros da Libertação? Tem muita coisa que a gente ainda precisa saber sobre o Dragon, mas pelo menos um pouco a gente já começa a conhecer agora. E um adendo que eu achei relevante trazer aqui também como um complemento é que, se vocês repararem no Terminal Cinza, quando ele estava pegando fogo e a gente vê o exército revolucionário salvando aquelas pessoas, né? Reparem no formato do golpe que é usado para abrir o caminho para aquelas pessoas. Muito provavelmente foi o próprio Dragon que fez aqui, executou aquele golpe, se não o Ivankov com seu Deathwing, mas enfim. O golpe foi usado e a consequência disso é a gente ver os destroços em formato de U. É meio que formado um caminho, né, um trajeto em formato de U, e esse mesmo efeito pode ser notado no dia seguinte ao incidente de Ohara. Pode ser um detalhe muito bobo, mas se vocês repararem na seta onde ela aponta, dá para perceber também um formato muito parecido, que pode indicar que o Dragon, ele já no dia seguinte, ele tenha ido até Ohara, ou mesmo presenciado no dia anterior o incidente e tenha salvo o próprio Jaguar de Sol. E isso justificaria o momento em que a gente vê o Vegapunk indo até Ohara meses depois e vendo não só os gigantes, mas também o Dragon. Ou seja, o Dragon ele não estaria ali por acaso, mas sim trabalhando junto dos gigantes para tentar resgatar aqueles livros do lago. Seguindo, a gente descobre que o líder dos gigantes que salvaram os livros de Ohara era de fato o Jaguar de Sol. A gente descobre que ele estava cheio de bandagens ali e que ele realmente tinha, a gente realmente vê
ele ali apresentando os livros para o Dr. Vegapunk. Agora, como esse bicho conseguiu sobreviver? Vamos voltar ao flashback de Ohara quando o Aokiji ele usa a técnica do Ice Time Capsule. O nome dessa técnica é de extrema importância porque cada técnica funciona de uma forma diferente. Se a gente for traduzir o que de fato significa Ice Time Capsule, a gente vê que o nome se trata de uma cápsula do tempo de gelo. Uma cápsula do tempo tem justamente a função de preservar algo para o futuro. Só que nesse caso sendo uma técnica de gelo. Por isso, né, cápsula do tempo de gelo. Ou seja, sempre foi uma técnica para conseguir congelar e preservar algo ou alguém para o futuro. E cara, por mais que isso perca um pouco do peso do sacrifício do sol durante o flashback, e isso é uma pena, não só a técnica, querendo ou não, inegavelmente faz sentido, o próprio nome da técnica já leva a gente a definir ela com uma possibilidade de que ele realmente não congelou o sal só para que ele fosse descongelado no futuro, mas isso também é extremamente poético com o fato dos próprios livros de Ohara também terem sido preservados para o futuro. Então os dois meio que seguem caminhando juntos, sabe? E essa romantização da coisa foi o que realmente me comprou, além da própria definição da técnica que o Aokiji ele usou contra o gigante, né? Outra coisa, por que o Aokiji ele teria feito isso, né? Ele não estava ali junto do incidente de Ohara, ali junto do Buster Call, ali atacando o Sal. Ele até estava, só que mesmo antes de congelar o Sal por completo, ele já tinha presenciado, ele já tinha testemunhado o excesso de violência que o governo estava usando naquela ilha. Ele já tinha visto o navio do Sakazuki, por exemplo, ter explodido o navio de inocentes, né, o navio de civis que estavam sendo evacuados da ilha. Então ele já tinha presenciado o horror, o extermínio, o excesso de violência que o governo tinha apresentado. Então ele já teve o gatilho necessário naquele momento para que ele mudasse as ações dele naquele momento e ao invés de matar o Sal, já que ele era um traidor da marinha naquele momento, só congelar ele temporariamente para que ele fosse preservado para o futuro. E outra possibilidade que se levanta com isso é o Sal ele ser justamente o homem da cicatriz que tem uma pista sobre a localização do One Piece mencionado pelo Eustace Kid. Será que é? A gente sabe que o gelo ele também causa cicatrizes de queimadura. A gente viu isso no corpo do Sakazuki, então será que ele seria realmente esse homem? E como os livros de Ohara foram salvos, o Vegapunk teve acesso a exatamente tudo o que os pesquisadores de Ohara estudaram. Galera, então sim, a gente vai ter muita revelação sobre o século perdido, mas é importante notar que o Oda ele nunca vai entregar tudo de cara logo pra gente. A gente só vai descobrir sobre o século perdido de fato, a confirmação do que aconteceu, quando a gente tiver toda a revelação dos poneglyphs, né? Isso é do rio Poneglyph principalmente. Então, as informações que forem passadas pelo Vegapunk ou vão ser incompletas ou só vão ser tratadas como hipóteses, porque é sempre isso que o Vegapunk ele fala, não, isso é só uma hipótese e tal, mas muita coisa que ele trata como hipótese é o que de fato aconteceu. Quando ele fala do conflito dos 20 reinos contra o reino antigo, ele trata como uma hipótese, mas foi o que de fato aconteceu. Então, ou as informações que ele passava vão estar incompletas, o que já é alguma coisa, ou algumas das informações vão estar erradas, ele vai acertar em algumas hipóteses e vai errar em outras, e a gente só vai descobrir o que realmente aconteceu quando os poneglyphs eles forem lidos por completo. E finaliza com o Vegapunk dizendo que quer mostrar algo para eles. Tomara que seja... Olha só, a gente tem muita possibilidade aqui. Pode ser algo referente a Zakuma no Mi, pode ser um poneglyph, quem sabe? Quem sabe possa ser também um poneglyph. Seria, ó, porra, show de bola, hein? Seria muito bom se fosse, sei lá, pelo menos algum, já tô sonhando alto aqui, né? Mais de um poneglyph? Nossa, aí eu ia gostar. E no final do capítulo a gente
volta ao robô gigante do século perdido, onde o Vegapunk fica preso ao tentar transpassar para fora do robô. Ele estava dentro daquele robô e parecia que o robô ia ser ativado, mas não, né? Era só o Vegapunk saindo do corpo do robô. Então, não só, olha só que coisa interessante, não só os clones dele conseguem ficar permeáveis, mas ele próprio também consegue. Tipo, mano, ele consegue transpassar portas. Como assim? E o verdadeiro Vegapunk começa a flutuar e ensina ao grupo como fazer o mesmo. E a gente tem uma cena muito legal, a página final muito legal do Vegapunk ali, naquela explosão de ideias, sabe? Como se fosse realmente uma explosão de ideias, ele no seu corpo mais velho atualmente, né? Com 65 anos ali. E o detalhe na aparência dele, além da página ter sido sensacional dele mostrando as invenções dele ali pra todo mundo, é que a cabeça dele, aquela cabeça de saco invertido, estava cortada e com uma tampa de maçã na parte de cima. Primeiro, é muito provável que a cabeça dele tenha sido literalmente dividida, o cérebro dele tenha sido literalmente dividido entre os seus clones e cada um dos clones tenha uma parte do seu cérebro, o que não significa que o Vegapunk de agora, esse que a gente está vendo verdadeiro, esteja nerfado intelectualmente, né? Porque as consciências elas estão meio que interligadas dos clones e o corpo original. E não só isso, mas ele tem ali uma tampa de maçã na cabeça para fazer uma referência não só ao Einstein, né? Pela aparência dele, mas também ao próprio Isaac Newton. Então, muita informação bacana que a gente teve nesse capítulo. Eu ainda fico meio na dúvida se realmente existia necessidade do Sol ter permanecido vivo na história e qual vai ser a função disso exatamente, já que a gente poderia ter tido só as ações dos gigantes agindo por conta própria, sem a liderança do Sol para tentar salvar aqueles livros de Ohara, não seria problema nenhum, só dizer, olha só, vieram uns gigantes aí e pegaram esses livros e algum dos gigantes conhecia o Sol, por exemplo, pegaram os livros e foram embora, gostava dele, enfim, e poderia ser justificado dessa forma. Vamos ver qual vai ser a função disso, mas a justificativa foi dada, né? De qualquer forma, muita informação bacana, como eu falei. E se você ficou até o final, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal. Se você não for inscrito, ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. E agora confere a análise do filme One Piece Red, que eu postei ontem. Beleza? Até a próxima. Tchau!